gente, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do videocast da Rock aqui na Semana Caldeira. São 5 dias do evento, né? Mais de 410 palestras, mais de 8.000 pessoas passaram por aqui nos 2 primeiros dias. E a gente fica puxando pessoal interessante para bater um papo aqui e trazer para vocês algumas novidades. Eu trouxe aqui hoje, estou honradíssima de recebê-lo, seja muito bem-vindo. Uma pessoa que se define como um chineleiro que acompanha o caminhar das pessoas em direção aos seus sonhos. Bem-vindo, Banzai. Pô, uma grande honra aqui estar somando em toda a história, né, da House of Creativity e assim e todo esse cenário, né, das pessoas que ajudaram a montar o Caldeira, antes do Caldeira, a indústria Renner e toda a história que nós estamos colhendo tudo isso, né? A própria enchente, e nós estamos aqui nesse momento honrando esse espaço mágico e recebendo esse espaço. Então eu agradeço essa oportunidade e a criatividade é uma coisa que eu amo. E eu tenho uma definição que criatividade é uma maneira de você facilitar o que você já tem e talvez você não saiba. Porque quando você tem limitação, você tem que contar contigo só. E aí é onde a coisa vem. Então, criatividade é mais um processo de libertar e não atrapalhar o que sai de cada um, da história de cada um. Que lindo, é lindo te ouvir falar. Banzai, tu faz todo esse processo, né, de usar a ancestralidade para buscar a criatividade. Como é que isso funciona? Não é assim. Não é gratuito que meus pais vieram para o Brasil, do outro lado do Japão, né? Eu sou primeira geração. E eu vejo que não é tendência. Qual a minha missão estando aqui? Eu estou juntando uma cultura japonesa com a cultura gaúcho, que aí pega o Uruguai e a parte argentina, com o Brasil e a América Latina. Então, eu vendo isso, as coisas fazem sentido, porque é o que eu trago. E também honrar esses. Eu fiz uma oração da ancestralidade no design, que não fala só dos pais, né? O cartão, eu te dei o cartão, né? Que é os pais, é o cartão que ele é um cartão de co-design transgeracional, que é o primeiro que eu conheço. Talvez tenha 2 no mundo, este e outro não conheço ainda, mas deve existir, né? E assim, sai natural as coisas, né? Sai natural eu estar aqui, né? Trazendo essa leitura. Então, os ancestrais é quase um posicionamento que eu fui presenteado. E não tem a ver com fora, tem a ver com minha coerência, a minha história. Tu fala também bastante do Ikigai, né? Sim. Explica pra gente como é que Então, funciona Ikigai é outra questão japonesa, né? E assim, o Ikigai é uma mandala que foi teorizada por ocidentais, né? Tem uma discussão se é oriental, para mim não importa, se funciona, tá bem para mim, né? Então, o Ikigai é composto de 4 mandalas, 4 círculos a mandala. E um círculo está ligado a o que você ama fazer. E outro círculo, o que você é bom em fazer. E o outro círculo, o que o mercado paga para você. É como você está aqui. E o que você deixa para o mundo melhor. Agora, a coisa mais fantástica que esse diagrama de Venn que tem a ver, que soma o que você é bom em fazer com o que você ama fazer, é a paixão da sua vida. O que você é bom em fazer com o que o mercado paga é a sua profissão. Geralmente você está
A academia está só na profissão. E o que você deixa para o mundo melhor, com o que você recebe para fazer, é a sua vocação. E a sua missão de vida tem a ver com o que você deixa para o mundo melhor, com o que você é bom em fazer. Que isso é a missão de vida. E essa mandala é uma mandala de convite de autoconhecimento. Que muitas vezes você não tem a consciência do que você é essa mandala. Então é a razão de você acordar todos os dias vendo esses parâmetros. Por exemplo, para mim, você vai perguntar, o que eu amo fazer? Eu gosto de descobrir coisas. E se tiver com pessoas, melhor. Eu gosto de fazer perguntas, e se for silencioso. E o que eu sou bom, eu gosto de o caminho do meio entre os opostos. Eu gosto de ressignificar as coisas. Eu não faço chinelo, sapato, eu trabalho, né? A Melissa, ela é uma abelha, mas tem um significado grego que é a sacerdotisa que traz o néctar da vida. Olha quanto amplia isso, né? E o que eu sou, que eu recebo é o design, é o co-design transgeracional, é o design, né, de produto, mentoria. E aí tem o que eu deixo para o mundo melhor, é o meu autocuidado através do Ikigai para cuidar do coletivo. Foi longo isso, hein? Ah, mas foi lindo demais. Tu tem 38 anos, né, de trajetória ali na Grendene, com marcas icônicas aí na tua história, como Raider, Melissa, comecei Ipanema. com 10 anos de idade, que eu era pequeno aprendiz. Maravilhoso. Qual é, na tua visão, Sim. o maior desafio e a maior recompensa ao se comprometer com esse processo de criação, que é um design muito mais profundo, conectado com as nossas raízes? Então você falou, qual a gratidão e desafio? Isso. Eu diria... Eu vou responder isso, posso responder em 3 partes. Claro que sim. Que é o seguinte, que eu uso isso nas conversas. 3 metáforas de uma plantação de rosa. Então, a plantação minha de rosas perfumada, que já cresceu, tudo, que perfume para mim é conhecer as pessoas, que eu cocriei muitas coisas que continuam sendo minhas amigas. E para mim esse é o maior benefício. E também é ter uma empresa de apostar no japonês, numa época que entrava só italiano, que não sabia nada de sapato. E eu fiquei 40 anos lá, tentando fazer um bom sapato. Então, ainda não sei. E aí tem a metáfora do botão. O que eu preciso regar para eu continuar com isso, com essa gratidão? Para mim é um autoconhecimento e uma compaixão muito forte comigo mesmo e aprender com os outros. E o último, que é o desafio, viu que eu deu, que é o espinho. Qual é meu espinho? Talvez seja a questão de tocar a alma e não ser ultrapassado pelo ego. Bem sábia, bem sábio isso. Nessa época de hiperaceleração, as empresas buscam incessantemente tendências, qual a próxima novidade. A tua abordagem de olhar para a ancestralidade, de fazer toda essa jornada, né, do conhecimento, da reflexão, para um penso criativo mais profundo, mais genuíno, né, para uma criação mais genuína. Como que tu consegue aplicar isso hoje em dia, em que os clientes, as empresas valorizam às vezes muito mais do que a entrega e toda essa jornada criativa, que as empresas hoje e os clientes nos cobram muita velocidade e um resultado a curto prazo?
a questão de velocidade, ela sempre vai existir. Eu tenho um pensamento, planejou, você já está atrasado. Você deu data, já está atrasado. Né? Mas eu vejo que é uma forma de não... A WGSN foi 3 anos antes dela chegar no Brasil, eu já assinava ela, esse bico. E falava que o Brasil está estourando, vem para cá. Eles achando, né? Se dependesse da WGSN, a gente não teria lançado a Melissa, porque não saía como tendência, né? Agora, o que eu vejo não é você deixar de ver tendência, é você ver a tendência, o comportamento e usar a sua história como a ancestralidade. Por exemplo, tudo tem... Vamos lá, vou falar uma coisa a mais. Agora, o boom são os jelly shoes, que é a Melissa, certo? E aí, a senhora, qual é a leitura oriental do jelly shoes? Que descendência que você tem? Eu? Sobrenome... Sou portuguesa. Português. Então, que seja uma história sua aliás, os portugueses estiveram em 1500 no Japão, os jesuítas e tal, tem palavras que vieram do português. Sim. Então, botão é botão. Não tinha, era só de amarrar a coisa. E vem do botão. O pão de ló chama castela, mas era o prato que tinha o símbolo do castelo, da representação da corte. E o japonês falou, o que é isso? O cara falou, castelo. Aí então virou castela, mas o castelo, o pão de ló que uma pessoa comeu, mas isso vem de lá. Mas o que eu quero falar, quanto disso pode ser interpretado de jelly shoes? Né? Que seja a influência de Cascais ou algum lugar que dá onde se usa isso. Então você pega a sua origem para interpretar aquilo. Então você está honrando muita coisa. E é simples, isso aí temos, entendeu? E aí você tem a verdade. Eu chego aqui assim, olha, meus ancestrais são portugueses. Olha aqui, olha esse produto. O cara olha para mim, mas você é um boliviano e olha lá, né? Com toda essa... Você entendeu? É autenticidade. E isso, para mim, não é storytelling, é storytelling. Onde está a criatividade? Onde tu encontra a tua criatividade? Olha aí, a criatividade é interessante. O que é criatividade? Tem várias versões. Inventar, fazer coisa diferente. Para mim, a criatividade é um ato nobre de você libertar o que recebeu de herança dos antepassados e está em ti. É a pergunta? Não. É a resposta da pergunta? O quanto isso faz parte... A pergunta é, o quanto a criatividade está ligada... Pergunta simples. Por que a criatividade pode estar ligado na libertação do que você herdou dos ancestrais? Por quê? E a outra... Você viu o que eu fiz? Já respondi silenciosamente. Agora tem outra. Para o que existe a criatividade diante dos ancestrais? Essa é uma pergunta silenciosa. E por que a gente está aqui? E o que a gente faz com as perguntas silenciosas? Essa é uma coisa que é interessante. A gente é voltado a correr, né? Agile, todas essas coisas. E a pergunta silenciosa é você dar o tempo para ela fazer o seu trabalho. Quantas coisas você tem intuição e fala, de onde veio isso? Porque você fez muitas perguntas que você nem lembra. Porque a desgraça da pergunta é a resposta. O academicismo, não a academia, é um holocausto de respostas.
Para, às vezes, perguntas que a gente nem sabe quais são. Não, mas nem precisa. Tem que fazer. Você tem que responder. E quando criança, meus filhos iam para a escola, eu falava assim, pai, já sei, não estuda muito, aprende. Mas não tinha condição de aprender, porque isso não é prática. Eu, se tiver neto, eu vou falar assim, ô netinho, faz perguntas. Quantas perguntas você fez hoje? É perguntando que se aprende? E é perguntando que você... E a pergunta silenciosa. É você ter acolhimento nela. Nem todas as perguntas têm resposta. Nessa era de inteligência artificial, como conseguir parar, respirar e olhar para a ancestralidade para entregar um design genuíno? Assim, é muito interessante essa pergunta e sinto honrado aqui, refletindo sobre essa oportunidade. Existe um livro recente, que é relativamente recente, que é A Inteligência Artificial Não Pensa. O cérebro também não pensa, o nosso. A gente pensa com o corpo, que no fundo é a alma. Então, não é excluir a inteligência artificial, é usá-la, mas não deixar de usar o nosso, a parte mais forte, poderosa, que é o nosso sentido, que faz sentido. E não só o que ela faz. A inteligência artificial calcula, ela tem memória, ela vê padrões, e o cérebro nosso também tem essa capacidade. Mas nós somos movidos não só com o cérebro, mas a questão do próprio corpo. No coach ontológico, eu fiz no Chile uma formação de 1 ano e meio, a gente fala mente, emoção e corpo, que é no fundo físico. E é simples, o corpo fala. Ele fala, ele não é um fracasso você ter um problema no estômago. A questão é acolher, tomar remédio, mas saber o quanto você está digerindo a vida. Pele, você está com alergia, certo? Na pele. O que é a pele para ti? É a roupa do meu corpo. É roupa. E a roupa serve para quê? Proteger. Proteger. Aí a pergunta é, de que você está protegendo? Toma remédio. Mas isso o corpo, que é um aliado fantástico, que é a história do sentido. Né? Você faz uma pergunta, a pessoa... O cartão que eu te dei, olha a emoção que você deu. Aquilo tocou a alma, que já tem, não precisa perguntar. O que você achou? Né? Como na Melissa tinha o produto masculino, o cara falava assim, pô, do caralho. E a menina, a adulta, fala assim, ah, que lindo, produto, que lindo, né? E aí, que fofo, né? Um produto adulto. E o bebê, elas olhavam assim, ah, né? Isso não precisa nem falar, porque é o corpo verbalizando isso, né? O cheiro da Melissa uma questão... Isso é registrado nos Estados Unidos, como o som da Harley Davidson e tal. Né? E, assim, é uma marca sensorial. O tato também. E a Melissa, que orgulho, eu falo, porque não só eu, toda empresa, a marca, uma empresa que, quando cheguei lá, já tinha a Melissa. Estava numa fase complicada, mas tinha, né? E aí o time, é o único produto que a mulher, antes de colocar no pé, coloca no nariz. É verdade. Não muda. E é bom o cheiro. Que é bom. E o cheiro é bons tempos de criança interior. Aí chegamos na ancestralidade, na jornada da busca pela história. E o nome escolheu o projeto, porque os nomes, para mim, eu defendo que eles escolhem a gente. Os pais ligam o contexto. Você passa a vida toda falando desse nome. Eu sou isso, eu sou isso. E o nome que escolheu, que não foi... É o significado que descobri que é
E Melissa, em grego, é a sacerdotisa que traz o néctar da vida, que é uma abelha. Mas olha a narrativa. Qual a diferença de um trabalho em uma empresa voltada para o produto e a atividade que tu desenvolve atualmente? Interessante. Você tem que honrar, dentro do possível, a identidade da empresa, que é maior do que você. Que é uma ética que você tem. E aqui, o desafio é você não passar na extravagância dessa liberdade. Porque recentemente entrei num apoio de uma matéria, de um trabalho conclusivo da Marta Magnus e da Ana Schmidt, junto, nós estamos juntos, e o trabalho era da Marta Magnus, que era sobre a revolução da suficiência. Qual a diferença, qual o contrário da escassez para ti? Abundância. Nem ferrando. A pergunta que nós descobrimos que, para mim, fez sentido, é a extravagância. E a abundância, você pode escolher os dois lados. Porque você tem o direito de responder. Extravagância é você ter algo e não usar. Você tem mais. A sustentabilidade sofre com a questão ambiental de extravagância de material que você pode usar, mas você joga fora. Ou usa mal, né? Ou usa mal, né? Usar bem é abundância. Mas usar já é um grande passo, né? Para a mulher, mas se descarte. Pensando em profissionais e líderes que se sentem inspirados por toda essa tua, não só oratória, mas trajetória, experiência, mas que talvez estejam presos naqueles sistemas que valorizam a velocidade do resultado, qual o primeiro passo para alguém buscar sua própria ancestralidade ou até mesmo de uma marca, de um produto? Interessante assim, em termos... Eu não gosto de dar roteiro, né? Prático, conselho, porque isso serviu para mim. Então, eu posso falar o seguinte, para mim a curiosidade de ver por que você chegou onde você chegou aqui. E depois ver isso como se aplica. Agora, tem uma questão que eu vejo com o planejamento, quando ele é escrito, você já está atrasado. Então, acumula. Não com ansiedade. Porque pode ser que naquela hora a resposta venha porque você está precisando. Esse chama question storming. Você faz um toró de perguntas para você desenvolver isso. Então não deixa de ser um slow process, mais poderoso. Porque você vai fazendo um buffer, você vai aprendendo, você vai acumulando as perguntas. Né? Tu disse que não gosta de dar conselho, mas qual seria uma pergunta? A pergunta que tu faria se tu para o Banzai de 40 anos atrás ou de 10 anos que começou como jovem aprendiz? Para o que a criança interior pode estar na cocriação? Aí tem que fazer curso de criança interior. E é onde a gente é autêntico. Não tem padrões, não tem isso. Brinca com todo mundo. Né? Olha, eu não sei, você foi perguntando, eu fui puxando, entendeu? Depois pode ser o seguinte, o cara precisa de ser medicado, mas tá tudo certo. Imagina. Muito obrigada pela tua presença, Obrigado, pelo eu teu adorei. tempo. E a outra coisa, o que foi bom, você já tinha. Porque a gente só facilitou sair da sua alma. Maravilhoso. Muito obrigada, que honra. Obrigado. Obrigada.